Vamos falar sobre a Proguaru, comigo aqui no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite toda a sua equipe. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. O senhor é o presidente da Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru. Ontem houve uma votação na comissão, né? 8 votos contra, 2 a favor e uma abstenção, né? Ou uma ausência. Jorginho Mota, ausente. Jorginho Mota. E pelo que eu entendi, eu estava assistindo a sessão, vereador, o Legislativo não poderá mais contratar uma auditoria independente, é isso? Na verdade, nós tivemos uma mudança de opinião, ao meu ver, muito preocupante, Pedro, porque nós tínhamos feito já uma reunião, aliás, a primeira reunião da comissão, esse assunto foi debatido. Se a comissão teria recursos humanos, técnicos, para poder analisar todos os documentos que iriam chegar até a comissão. E de forma unânime chegou-se a um consenso que não teria condição humana de RH técnico para analisar. Então optou-se, olha, vamos solicitar a contratação de uma instituição especializada nisso, para que nos auxiliasse nisso. A proposta, inclusive, final veio de alguém da base do governo, o vereador Lauri Rocha, propôs, que era a mesma proposta que eu tinha. Eu falei, vereador Lauri, vamos encaminhar. Encaminhamos e, olha, existe alguém contra essa proposta? Ninguém se manifestou. Podemos encaminhar, está lá na ata, podemos encaminhar o pedido para o setor competente da casa, para a presidência, contratar? Podemos? Ninguém se manifestou. Então, ou seja, houve a concordância, mandamos. Eu acho, Pedro, aí a minha opinião é o seguinte, o governo percebeu, Sim. Eles acharam que essa CE, essa comissão de estudos, seria igual às outras, sabe? Faz lá, então faz 2 ou 3 reuniões, depois faz um relatório lá, finaliza e tal, como nós já tivemos várias. Eu nunca presidi comissão de estudo, eu acho que comissão de estudo é uma coisa muito séria, então desde que eu aceitei ali, fiz o pedido e aceitei o desafio de ser presidente, eu tinha dito que nós vamos levantar todas as informações possíveis. Quando o governo percebeu isso, e mais, quando o governo percebeu que a contratação recairia sobre a FGV, aí muda a história. Porque eles acharam que a contratação seria um serviço ali de qualquer jeito. Não, é FGV, tem uma marca, tem uma responsabilidade no mercado. E nós fizemos até um contato prévio com a FGV para saber se esse tipo de serviço eles fariam ou não e quais seriam as condições. Um representante da FGV conversou conosco e disse, é possível, vamos fazer e temos condição de dar esses indicativos. O que nós pedimos para a FGV? Um raio-x da empresa, e quais as saídas. Então, o nosso objeto de contratação é isso, olha, como está hoje, como faz para sair dessa situação. Diferente da FIP, a FIP foi contratada pela prefeitura para colocar a seguinte situação, pôr em prática a lei aprovada em dezembro. O que diz a lei? Fechar a empresa. A FIP foi contratada para legitimar o fechamento da empresa, para trazer elementos que digam, nós estamos no caminho certo e vamos fechar. Então, como eu sempre estou dizendo, é uma contratação que está direcionada do ponto de vista de qual objeto. Como você mesmo disse, eu até reproduzi lá na Câmara, se você compra uma casa velha, você pode contratar uma opinião para demolir e fazer uma nova, ou você pode contratar uma opinião para reformar. Se você contrata para reformar, vai vir opinião para reformar. Se você contrata um serviço para emitir opinião, para demolir e fazer outra, vai vir para demolir e fazer outra. E a prefeitura quer demolir. A prefeitura não quer reformar, ela quer demolir. Então, primeira coisa é o seguinte, esse selo da FGV assustou muita gente. E aí, Pedro, o que está por detrás disso, na verdade? Por que os vereadores na reunião de ontem da base, de forma, todos, exceto um vereador que é da comissão que estava ausente, todos, de forma unânime, fizeram questão de ligar as câmeras, de pedir a palavra e dizer, olha, eu sou contra a contratação de uma especializada, porque eles sabem que é FGV, eles sabem que esse relatório vai impactar, ou iria impactar diretamente nos rumos dessa situação do fechamento da Proguaru. E segundo, Pedro, nós já tínhamos informações de que o valor pago pela prefeitura para a FIP, por volta de 2 milhões, o valor pago que a Câmara fez o orçamento com a FGV, estava na casa de menos da metade. 800 mil, né? 800. Então, ou seja, também teria que explicar como é que você contrata um serviço, por menos da metade você contrata outro praticamente 3 vezes mais. Então, ou seja, já teria esse problema. E o segundo problema,
a FGV não iria investigar, não iria levantar dados superficiais. Então, muita coisa apareceria. Eu acho que o medo do governo e o medo da base aliada na Câmara é que muita coisa iria aparecer. Agora, vereador Edmilson, somente o senhor e o vereador Brinquinho do PT votaram a favor da auditoria. E o vereador Brinquinho ainda sugeriu que, se fosse o senhor, não colocaria em votação. Por que o senhor colocou em votação? Porque, na verdade, nós temos uma comissão que a decisão ela é de forma plena. Tomamos uma decisão anterior, ela pode ser revista? Ela pode ser revista. Porque você imagina a situação, o relator da comissão pediu a palavra e disse o seguinte: eu não acho necessário ter uma contratação. Ele é o relator. Então, como é que justifica a Câmara contratar um serviço para auxiliar no relatório e auxiliar o relator, e o relator dizendo que ele tem capacidade de fazer sozinho? Então, ou seja, ficamos naquele impasse, 2 reuniões, chega em determinado momento que o instrumento do impedir ali, regimental, dentro da comissão, várias questões de ordem. A ida do vereador Geraldo Celestino para a comissão não foi à toa. Lógico que não. A ida do vereador Geraldo lá foi justamente para dizer, olha, nós queremos rediscutir. Desde que ele chegou, o primeiro dia que ele pisou na comissão, disse Edmilson, vereador Edmilson, nós queremos rediscutir isso aí, porque temos opinião divergente. Falei, vereador, você pode ter porque você não estava aqui, agora os outros já têm. Ele falou, não, eu quero que você ouça eles de novo. Ele percebeu aqui no radar de notícias. Ele estava aqui, lembra disso? É verdade, é verdade. Ele percebeu aqui no radar de notícias. Então, aqui no jargão popular, a base aliada comeu bola. Na verdade, eles fizeram uma proposta que foi aceita por nós, que é uma proposta boa, de fazer uma auditoria independente. Percebeu que deram um tiro no pé, porque a auditoria iria expor o governo e os problemas que tem dentro da Proguaru, e resolveram recuar. Como que optaram? Através da obstrução e através de dizer, olha, eu quero me manifestar. Por que eu coloco em votação? Eu não posso impedir do vereador pedir a palavra e se manifestar. Presidente, pela ordem, tem a palavra. Presidente, eu gostaria de consignar na ata que eu sou contrário à contratação de qualquer empresa. Bom. Ele votou anteriormente pela contratação, mas ele pode refazer o voto dele. Agora, eu acho que é uma vergonha, eu acho que é uma situação constrangedora, para dizer o mínimo, nós termos que votar contra a contratação de um serviço que vai auxiliar na qualidade dos trabalhos. E os vereadores, 8 vereadores que estavam lá, votaram dessa forma, votaram nessa situação. Eu acho constrangedor, para dizer o mínimo, e fora, os trabalhadores da Proguaru perceberam essa manobra, Pedro. Se olhar pelas redes sociais, eles perceberam que, na verdade, nós tínhamos muito vereador dizendo, olha, eu votei o ano passado daquele jeito, mas agora eu estou vendo com outros olhos. Muita gente já ficou ressabiada e falou, está vendo com outros olhos, mas é contra contratar um serviço especializado para analisar a empresa? O senhor me permite? Na verdade é o seguinte, havia informações que o prefeito Guti estava repensando a decisão. Eu afirmo isso, afirmo. O secretário de Justiça Trevisan veio discordar de mim no meu Facebook, eu reafirmo. O prefeito Guti chegou a dizer para alguns interlocutores que estava repensando a decisão. Aí os vereadores foram no embalo. Só que agora o Guti resolveu que vai fechar Proguaru. Ele está decidido e está com pressa. E para se ter uma ideia, quem não se lembra daquele vídeo do Guti antes da eleição desmentindo o fechamento da Proguaru? Hein? Sim, circula. Aquele vídeo lá é emblemático, né? É emblemático. É verdade. Né? Então agora os vereadores perceberam que o Guti já se decidiu, acabou esse discurso aí, estou repensando meu voto, acabou. E fora, eu quero deixar bem claro, Pedro, tem muita gente me ligando, mandando um zap, dizendo, vereador, mas e agora? A maioria não quer que contrate, não vai ter um relatório favorável? Nós disputaremos o relatório. O vereador André Alves, que é o relator, se ele aparecer, se ele vier com um relatório pró-governo, aliás, teve um outro absurdo, teve vereador que disse o seguinte, não, vamos usar o estudo da FIP para poder fazer o nosso relatório. Ou seja, aí não dá, o estudo da FIP é para fechar. E nós não montamos uma comissão para fechar Proguaru. A gente montou uma comissão para estudar e dar viabilidade, encontrar viabilidade. Então eu digo, o vereador, ele é o relator, tem todo o direito de fazer o relatório, mas se ele aparecer com relatório superficial, com relatório que não traga, nós estamos preparando uma estrutura paralela da presidência para poder termos um relatório que seja mais próximo da realidade da empresa. E para isso, nós estamos contando com a ajuda informal de muitos trabalhadores da Proguaru. Quem conhece mais a estrutura da Proguaru é quem está lá dentro.
trabalhador de 15, de 20, de 30 anos. Tudo isso nós vamos juntar num documento e vamos apresentar no momento oportuno. Por quê? Porque nós não vamos ficar refém do trator da base governista de achar que eles vão passar o trator em nós. Não vão. A presidência é exercida por este vereador e nós, lá na presidência, assumimos um compromisso. Nós não vamos fazer algo que leve ao fechamento da empresa. O que a gente quer é salvar a empresa. Desde o primeiro momento eu já disse isso. Nosso objetivo é salvar a empresa e garantir o emprego dos trabalhadores. Aqui na live, a vereadora Márcia Tasquete apoiando a contratação da auditoria pela Getúlio Vargas. Ela fala que não participa da comissão, mas como vereadora apoia a comissão, ou seja, apoia a contratação, mas a maioria, né, governista na comissão, 8 votos, né, vereador? 8 votos e um ausente. Exato. Seria 2 9. favoráveis. Oi? Seriam 9. É verdade. Agora, vereador Edmilson, soube que a vereadora Janete Pietá apresentou um projeto tentando revogar a lei que autorizou a extinção da Proguaru? Ela apresentou, eu acho que foi este ano, apresentou um projeto nesse intuito, mas o que eu acho? Esse projeto, obviamente, depende por passar nas comissões, depende por entrar na pauta. É um projeto que, vamos colocar da forma prática mesmo, ele enfrenta várias barreiras. O que eu optei, desde o começo, foi não fazer esse tipo de ação, fazer uma ação mais dentro do regimento que é a comissão de estudos, que eu acho que ela traz mais resultado. Eu acho que a gente consegue ajudar melhor. E tem uma iniciativa dos trabalhadores, que é a coleta de assinaturas para um referendo. Eles estão coletando assinaturas, eu acho que são necessárias, se eu não me engano, 8 ou 10 mil assinaturas. Só? Vão coletar essas assinaturas e vão entregar na Câmara Municipal para que seja votado a possibilidade de um referendo, porque o referendo para a lei que já está aprovada é o que cabe, não é plebiscito, né, porque a lei já foi aprovada, referendar ou não a lei. Então tem esses dois movimentos que nós estamos acompanhando, né? Agora, 10 mil assinaturas não é difícil de conseguir, não, hein? Não, não é. Tem muitas personalidades da cidade fora dela têm se preocupado. O assunto chegou no Congresso Nacional, nossa deputada, sempre prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, do PSOL, se manifestou favoravelmente, o próprio Guilherme Boulos, que foi nosso candidato a prefeito de São Paulo, será nosso candidato a governador do estado pelo PSOL, se manifestou, o próprio deputado Alencar, que é deputado aqui da cidade do PT, fez manifestação na Câmara dos Deputados, Ivan Valente, deputado federal, Sâmia Bonfim, que são do PSOL, enfim, tem uma movimentação acontecendo. Esse assunto da Proguaru, ele não se encerra tão automaticamente. Na cabeça do prefeito, ele achou que é o seguinte, vota em dezembro e dia 1º de janeiro está extinto a Proguaru. Não é assim. E fora, o que nos preocupou, nós não conseguimos ouvir, vamos ouvir na terça-feira, o gerente financeiro. Mas o gerente jurídico que foi, nós fizemos algumas perguntas que ficaram que deixaram todos preocupados. Por exemplo, a informação que veio é que precisa de 70 milhões para trabalhista, para verbas rescisórias que precisam estar reservadas. Existe esse dinheiro? Ele disse não. Falei, esse dinheiro não está lá, porque tu está prevendo, ele tem que estar em algum lugar para pagar a rescisão trabalhista. Ele falou que não existe. Então, ou seja, vai tirar 70 milhões da onde? Da prefeitura. Da prefeitura até dezembro, tendo que pagar 13º, com a baixa arrecadação que nós estamos, a pandemia continua. Então, ou seja, nós estamos percebendo que a solução não é só da vontade do prefeito, tem outros elementos que estão no jogo ainda. E qual o valor patrimonial da empresa? Nós fizemos essa pergunta, o jurídico disse que não é a área dele, optou por não falar. Essa pergunta é uma das minhas perguntas, por exemplo, para o gerente financeiro que estará na terça-feira conosco. Por quê, Pedro? Mas isso não tem que ter num balancete, essa informação? O grande problema é que a direção atual da Proguaru, ora usa um argumento, ora usa outro. Por exemplo, eles estão dizendo que eles fizeram de tudo para poder baixar a dívida da Proguaru. Então, se a gente compra essa versão, diz, então, se vocês fizeram de tudo e vocês estão dizendo que conseguiram a CND, certidão negativa de débito, é porque a empresa está com viabilidade. Uma empresa que está prestes a fechar, não tem CND, está tudo ruim. Então, ou seja, aí quando você vai para esse debate, você fala, não, na verdade, nós continuamos com o endividamento. Quando você vai estudar o relatório que eles nos mandaram, curiosamente, do ano 2016 em relação a 2017, a dívida da Proguaru aumenta.
e passa ao patamar de 200 milhões de dívida. Ou seja, houve um aumento na atual gestão, na gestão passada do atual prefeito. Quando você pega, você vai ver que ela não baixa de 200, ou seja, ela continuou devendo muito. Então, para quem está fazendo um discurso de dizer, não, nós tentamos sanear, não tentou, na verdade aumentou. Cargos comissionados, Pedro, na Proguaru custam mais de 20 milhões ano de comissionado, não estou falando do funcionário normal, falando de comissionado. Tem gente que fala, não, mas é apenas, é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se você diz que a empresa deve 200 milhões e por ano você gasta 10% com comissionado, é plenamente possível você alongar essa dívida e pagar essa dívida. A Proguaru tem os contratos de PCM, Plano Comunitário de Melhoramentos, que estão em vigor, são contratos que as pessoas pagam. A Proguaru tem os lotes do Nova Ponte Alta e do Jardim dos Cardoso, que são propriedade da prefeitura e foram feitos lotes comercializados. Esse dinheiro continua entrando. A Proguaru tem áreas, como no Macedo, em áreas bem localizadas, propriedades. Quanto vale essas propriedades? Vamos pegar o exagero total e dizer, ó, teremos que desfazer de propriedades para pagar a dívida. A Proguaru tem propriedades para se desfazer. Só aquela sede lá na rua, lá na Arminda de Lima. Ela precisa estar lá? Não. Não necessariamente. Não. Ela pode se deslocar, por exemplo, para o Monte Carmelo? Pode. Ela pode, não é necessário ela estar ali. Quanto que vale aquele terreno para um empreendimento imobiliário? Vale. Será que não paga uma boa parte da dívida? Então, ou seja, essas coisas que a comissão está indo atrás e o gerente financeiro, na terça-feira, nós vamos fazer todas essas perguntas. O Francisco Carone, que é o presidente, já oficiamos para que ele compareça. Nós queremos ouvi-lo e queremos ouvir também o interventor Ibrahim. Curiosidades que nós temos. Existe um interventor. O decreto do prefeito dá todos os poderes para assinar, para contratar, para demitir o interventor. Continua o interventor e um presidente? Então tem dois comandos lá. O presidente continua recebendo salário, mesmo tendo um interventor? Quem faz tudo é o interventor, mas paga salário para um presidente? Qual a função do presidente nesse momento? Essas perguntas nós queremos fazer para o próprio. Lá, olho no olho, dizer, olha, qual que é a sua função lá? A função dele é obedecer o interventor. Então, mas sai caro, né? É uma obediência. Tem obediência cega e obediência cara. Essa é uma obediência aqui, cega e é cara, porque, na verdade, funcionário caro, hein? É muito caro. Então, ou seja, essas coisas, Pedro, que a gente está vendo. E fora, é escandaloso. Janeiro, fevereiro, março, abril, vários comissionados foram contratados. Sim. Vários. Então, uma empresa que está mal das pernas, o que ela faz? Ela passa a demitir. Me permita. Claro. O Renan Simões, aquele ex-assessor do Carneiro, que assumiu que era fantasma na Proguaru, ontem até me provocou no meu Instagram, dizendo, eu não vou ser convocado para ir na Câmara. Eu falei, eu vou perguntar para o vereador Edmilson, o senhor pretende convocá-lo? O problema é que eu tenho um tempo para ouvir, nós temos ainda na nossa lista mais duas gerências, que são importantes, que é a estrutura, para saber de contratos, a financeira, a jurídica, temos mais duas para frente. Necessariamente eu tenho que ouvir o Carone e tenho que ouvir o interventor. Eu não sei se eu vou ter tempo. De repente eu coloco ele para falar, eu tenho que trocar por um dos outros. Na ordem de prioridades, essas pessoas precisam ser ouvidas. A comissão de funcionalismo poderia convocá-lo, né? A comissão de funcionalismo sim, porque ela não tem um tempo. Nós temos um tempo para apresentar o relatório. Mas pela composição da comissão de funcionalismo, eu tenho dúvida. Por exemplo, o presidente é o vereador Jorginho Mota. O vereador Jorginho, eu já disse a ele que era importante que ele participasse. Ele não esteve presente nessa reunião de ontem, né? Então, mas eu acho que é uma boa dica para que ele convoque. Aliás, Pedro, acatando sua sugestão, seu pedido aqui quando eu tive a última vez, eu mandei para vários órgãos de imprensa, inclusive para você, o relatório das respostas que vieram, com nomes, valores, estudos, e todos os outros a gente vai passar, mas infelizmente são poucos os veículos que têm dado atenção a essa questão. Obrigado pela participação, vereador Edmilson Souza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, à disposição e, mais uma vez, muito grato de estar aqui com vocês. Parabéns pelo seu trabalho. 18h32, produção. Rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, o jornalista Guto Tavares. 2 minutos.